a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos receber o nosso irmão Cauã. E vamos fazer uma oração, já para passar a palavra para o homem de Deus. Amém? Quem crê que vai sair daqui nessa noite abençoado, diz glória a Deus. Vamos ver com fé, meus irmãos. Vamos fazer uma oração e já passar a palavra para o homem de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma o teu filho nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, trazer a palavra para que nós venhamos sair daqui saciados, cheios do teu poder. E que nenhum mal, meu Deus, venha impedir, que nenhum impedimento venha tentar contra o teu filho, contra a tua igreja. Mas que a bênção, que a paz, meu Pai, esteja na nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia, Deus Ele é bom, Deus Ele é fiel. É um privilégio para mim estar aqui nessa noite. Quero começar glorificando ao Senhor pelo fôlego de vida que está sobre cada um de nós. Aleluia. Eu sempre costumo dizer que se não fosse a mão do Senhor, nós não estaríamos aqui nessa noite. É Ele que nos coloca de pé, desde o deitar, o levantar e até o caminhar, amém? Deus, Ele é bom. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade aqui. Eu tenho certeza que nessa noite você vai sair daqui de um jeito diferente, vai sair daqui renovado pela presença, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que vai tomar conta do teu coração nessa noite, amém? Sem mais enrolações, se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em 1 Samuel, capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir do versículo de número 53. Enquanto você procura, eu quero deixar os meus agradecimentos nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Romano, sua esposa e toda a sua família. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu sempre costumo dizer que Ele é o anjo que o Senhor estabeleceu sobre este lugar. E o Senhor está nas minhas orações, tá? O Senhor e toda a sua família também. E que Deus continue dando graça ao Senhor para estar à frente dessa obra, conduzindo esse povo para morar no céu junto com Jesus Cristo. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 53. Quero louvar a Deus pela minha família que está aqui comigo nessa noite, meu pai Jefferson, minha mãe Edivânia, e os meus dois irmãos, o Renzo e a Larissa, que estão aqui comigo nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, Marcos Vinícius. Ele é o anjo que o Senhor colocou na minha vida. Ele sabe que eu estou aqui, estou debaixo da bênção dele. Aleluia, Jesus. Louvar a Deus pela vida dos príncipes de Deus que estão aqui nessa casa, e por toda a igreja que está aqui e que vai morar no céu também junto com Jesus, amém? Se o irmão puder colocar um fundo musical para a gente, eu fico muito agradecido. E sem mais enrolações, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 53, a palavra do Senhor diz assim: Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Eu quero ler de novo o versículo 54. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Aleluia. Vamos fazer uma oração nesse momento antes de passar para a palavra. Coloca a sua mão no seu coração. Deus, aqui está o teu povo nessa noite. Eu não sei como essas pessoas chegaram aqui, Pai, mas eu sei como elas vão sair daqui nessa noite, renovadas pela presença do teu Espírito Santo. Pai, o Senhor me disse que tem pessoas que entrou aqui dizendo que vai ser o último culto, Deus. Tem pessoas que chegaram aqui se arrastando, Deus, sem força para continuar de pé. Mas eu entendo que quando Jó estava passando por dificuldade, quando ele estava passando por luta, ele levantou as suas mãos para o alto e disse: Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará sobre esta terra. Jó, ele entendia que mesmo em meio à dificuldade, o Senhor ainda tinha poder para mudar o cenário dele. E assim, nesta noite, Pai, eu sei que o Senhor também tem poder para mudar o cenário de cada um que está aqui. A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 43, no versículo 13: Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já era Deus. Ainda antes que o problema viesse à nossa vida, o Senhor já era Deus. E operando o Senhor, quem impedirá? Então fica conosco nessa noite, fala ao nosso coração, e assim eu lhe louvo e lhe agradeço, em nome de Jesus. Pode ser sentado e ficar ao Senhor nessa noite? Aleluia, Jesus. Deus, Ele é bom, Deus, Ele é fiel a todo instante. Eu sempre costumo dizer que todos os dias
a gente passa por uma constante batalha na nossa própria mente. A única pessoa que pode atrapalhar você de conquistar algo na sua vida é você mesmo, é a sua própria mente. Deus tem uma promessa para a minha vida e para a sua vida. Deus vai entregar essa promessa na sua mão, e é muito fácil isso acontecer. Sabe por que é difícil? Você manter essa promessa de Deus na sua vida, é você conquistar ela todos os dias. É muito fácil Deus entregar um casamento na sua mão. Sabe por que é difícil? É você manter o seu casamento todos os dias. É muito fácil Deus colocar um trabalho na sua mão. Sabe por que é difícil? É você manter esse trabalho todos os dias. É suportar a dificuldade, é suportar a angústia. E me chama a atenção que Deus, Ele sempre nos avisou na Bíblia que o dia ruim, Ele iria vir sobre cada um de nós. A palavra me diz em Gênesis capítulo 4, versículo 7, que o mal, ele está à sua porta e cabe você dominá-lo. Em Eclesiastes capítulo 7, no versículo 14, Deus diz que Ele fez tanto o dia bom como o dia ruim. Então o dia ruim, ele vai vir sobre a minha vida e sobre a sua vida. E a diferença vai ser o quê? Como você vai reagir no dia da tua dificuldade. Sabe qual é o dia da sua dificuldade? É o dia que você olha a sua conta bancária e talvez você não consegue enxergar um dinheiro para pagar um boleto, uma conta de energia, uma conta de luz. É quando você dobra o seu joelho e começa a clamar ao Senhor e parece que aquele silêncio começa a vir sobre você e Deus não fala nada. Esse é o dia da tua dificuldade. E quando eu chego em Gênesis, pastor Romano, eu observo que Deus, ele tem o prazer de falar com a criação que Ele fez. Deus, todos os dias, no fim da tarde, Ele descia sobre o jardim do Éden para falar com o homem, para falar com a mulher. Eu começo a imaginar Deus perguntando para Adão, perguntando para Eva, se eles estavam precisando de alguma coisa. Assim como todos os dias, Deus, Ele olha para você e pergunta, assim como perguntou para baixo, o que queres que eu te faça? E é interessante que Deus, Ele é Espírito. E chega um certo dia que Deus sentiu falta da comunicação de Adão com Ele. Se Deus, Ele é Espírito e Ele sentiu falta da comunicação de Adão em Espírito, algo de errado tinha acontecido. Deus agora desce no jardim e percebe que Adão não falou com Ele. Adão não foi correndo até a presença dEle. E Deus pergunta: Adão, onde tu estás? Essa é a pergunta que Deus manda fazer para você nessa noite. Aonde você está? Aonde está aquele homem que desceu pelas madrugadas para buscar a minha presença? Aonde está aquela mulher que vivia levantando a mão e dizendo que eu sou vivo, que eu sou poderoso? Aonde está? Deus está procurando aqui nesta noite adoradores que o adoram em espírito e em verdade, assim como Ele procurou em Adão naquele momento. E é interessante que Deus não pergunta para Adão aonde ele está para obter informação, mas para obter confissão. Deus, Ele já sabe que você errou. Sabe o que Ele quer? É uma confissão da sua parte para começar uma restauração na sua vida. Só que Adão se esconde agora da presença de Deus. Já percebeu que todas as vezes que você pega, que você faz algo de errado, você fica com vergonha de buscar a face de Deus, você fica com vergonha de chegar perto dele, fica com vergonha de vir à casa do Senhor? É isso que o efeito do pecado traz em você. E é interessante que agora Deus começa a corrigir tanto Adão quanto Eva, e começa a fazer um caminho de restauração para o seu povo. Deus tem um plano de salvação. E sabe o que é interessante? Lá em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 8, a Bíblia fala que o diabo, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo te tragar. Sabe o que é esse rugir do diabo? São setas que ele coloca na sua mente. E o que são essas setas? Pensamentos que parecem que são seus, mas não são. É aquele pensamento que fala assim: nossa, eu estou tão cansado hoje, eu não vou ir para a igreja, não vou fazer a campanha hoje, na próxima sexta-feira eu vou. São pensamentos que ele tenta colocar na sua mente, falando para você desistir, falando para você parar, falando que você não é capaz. Esse é o rugir do diabo na sua vida. Só que lá em Efésios capítulo 6, no versículo 10 adiante, a Bíblia nos alerta para nos revestirmos das armaduras de Deus, para poder resistir às astutas ciladas do diabo. E fazendo tudo isso, ficais firmes. Eu sempre costumo dizer que enquanto houver obediência, você vai conseguir vencer os gigantes que aparecem na sua vida. Mas a partir do momento que você começa a desobedecer,
palavra de Deus da sua vida, as orientações da sua liderança, as coisas começam a andar para trás. Quando Adão e Eva começam a desobedecer a ordem do Senhor, que é: não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, começa a ter um declínio espiritual na vida deles. Então eu observo que sempre que há uma desobediência, há um fracasso. Quando a gente avança um pouco no tempo, a gente vê um homem por nome de Abraão. Deus chama ele, faz uma promessa na vida dele. Só que Abraão, ele chega a uma certa idade e começa a se questionar: Deus, será que a promessa vai vir sobre a minha vida? Quantas vezes esse foi o seu questionamento? Deus, será que o Senhor ainda vai fazer? Está demorando a chegar. Abraão, ele tinha um problema. Ele desanimava muito fácil das promessas do Senhor. Abraão, por conta da sua idade e pelo tempo de demora que estava acontecendo, Abraão achou que a promessa de Deus não ia acontecer. E é interessante que Abraão agora, pastor, ele não vai esperar em Deus a promessa. A Bíblia diz que ele toma por mulher Agar, se deita com ela e ele vai nascer Ismael. Ele foi precipitado diante disso, por achar que Deus não ia realizar a promessa. E sabe qual que é as consequências disso? Hoje a gente vê uma grande confusão, um grande conflito entre Israel e o Islã. E sabe qual que é a consequência disso? A desobediência de Abraão. Então perceba que uma atitude errada lá atrás traz consequências até hoje. Quando a dificuldade ela vem na sua vida, não é para você se precipitar, mas é para você esperar no Senhor. E sabe o que me chama a atenção? É que Deus, ele sempre aparecia para Abraão quando ele estava desanimado, para poder renovar as promessas. Porém, mesmo assim, Abraão se precipitava. Abraão, na primeira oportunidade, entregava sua esposa para Faraó, entregava sua esposa para Abimeleque. Ele não cria que o Senhor poderia mudar aquela situação, ele se precipitava. Deus não quer pessoas que desobedeçam a palavra dele. Quando a gente avança no tempo, a gente vê um homem por nome de Jacó e outro por nome de Esaú. A Bíblia diz que chega um certo dia que Esaú estava cansado. Ei, irmão, talvez esse dia para você é hoje, o dia que você está cansado. E Jacó chega assim: está cansado, é? Aí Esaú fala assim: estou cansado, me dá um pouco desse prato de lentilha, me dá um pouco desse ensopado que você fez ali. Aí Jacó fala assim: então me vende a sua primogenitura. Entenda uma coisa: a primogenitura é aquilo que Esaú tinha de mais precioso na vida dele. Era algo que o próprio Deus tinha dado para ele. Talvez Deus entregou na sua vida um projeto, uma família, um ministério, e você não tem dado o valor que Deus quer que você dê para aquilo que Ele confiou nas suas mãos. Esaú, ele não valorizou a sua primogenitura, e por conta do seu cansaço, o dia ruim, o gigante que veio do cansaço na vida dele, ele vendeu por um simples prato de lentilha. Tem pessoas que estão aqui nessa noite, está trocando o ministério de Deus, está trocando a presença de Deus, talvez por um momento de prazer lá fora, talvez por uma rede social, e Deus está mandando dizer para você nessa noite: está na hora de tomar posição, está na hora de valorizar aquilo que eu confiei nas suas mãos, porque se você não valorizar, eu tiro a tua mão e entrego para o outro que está do teu lado. Tem pessoas que não acreditam que Deus rejeita, que Deus substitui, mas Deus substitui. E quando a gente avança no tempo, a gente vê um homem por nome de Saul. É interessante, pastor, que Deus, ele sempre quis falar diretamente com o seu povo. Mas agora o povo começa a falar: eu quero um rei. Por que o povo começa a pedir um rei? Porque todas as outras nações tinham um rei para governar eles. E o povo começa a comparar agora ao mundo, as pessoas que não fazem parte da promessa de Deus. Quantas vezes, talvez, você faz uma olhada para a sua própria vida e fala assim: Deus, eu estou aqui todos os dias da campanha, eu jejuo de madrugada, e minha vida tem só dificultado, enquanto o fulano ali tem a vida toda errada, está prosperando, Deus. O que é isso, Senhor? Só que eu posso te falar uma coisa. Eclesiastes capítulo 3 fala que há um tempo para todas as coisas. O tempo do teu irmão da direita
é diferente do seu. Se Deus fez uma promessa na sua vida, Ele vai cumprir no tempo certo. É interessante que Deus agora ele começa a falar comigo, dizendo assim: Cauã, eu fiz uma promessa que daria uma terra que manda leite e mel para o meu povo. Moisés ele envia 12 espias para ver como que era a terra. Eles vão lá, faz o check-up da terra e volta para Moisés. 10 deles olha para Moisés e vai dizer assim: Moisés, a terra realmente manda leite, realmente manda mel. Só que tem um grande problema: tem gigante. A muralha é muito grande, não tem como entrar. 10 pessoas é o suficiente para desanimar toda uma sociedade. Só que no meio dessas 10 pessoas, Deus levantou 2 por nome de Josué e Caleb para dizer assim: Moisés, posso te fazer uma pergunta? Pode fazer, Josué, pode fazer, Caleb. Quem que fez a promessa para a gente? Moisés responde: foi Deus. Então, se foi Deus que fez a promessa na sua vida, Ele vai entregar nas nossas mãos. Ele vai fazer essa grana cair por terra e a gente vai cantar o hino da vitória. Se Deus fez uma promessa na sua vida, você não pode desanimar. A única pessoa que pode separar você da promessa de Deus é você mesmo. O diabo não pode impedir, irmão. Ele está sujeito à ordem de Deus. E é interessante que agora Deus atende o pedido do povo. Deus dá um rei segundo a escolha do povo. Não foi o próprio Deus que escolheu. O povo escolhe, Deus vai lá, manda um filho. Só que agora Saul ele começa a desobedecer às ordens do Senhor. Ele começa a voltar o seu coração para bens materiais e esquece aquilo que é mais importante: cumprir a vontade do Senhor todos os dias. Tem pessoas que Deus começa a prosperar e já começa a esquecer de onde Deus te tirou. Tem pessoa que Deus começa a dar uma levantada devagarzinho assim, já para de vir para a igreja, já não quer mais fazer consagração, já não quer mais levantar de madrugada, e Deus está falando para você nessa noite assim: eu vou corrigir, eu vou consertar, porque o teu lugar é na minha presença, é no profundo, é no escondido, nas madrugadas. E torna a dizer: se você não quiser fazer a obra de Deus, Deus vai lá e levanta outro no seu lugar. Se você não cuidar da sua família, você vai perder ela. Se você não administrar o seu trabalho com excelência, você vai perder o seu trabalho. Deus não conta com covarde, Deus conta com pessoas corajosas para a obra dele. Só vai suportar dificuldade aquele que é corajoso, aquele que é como Gideão, que o Senhor disse: varão valoroso, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Quando a dificuldade ela vem sobre a tua vida, você tem que ser forte. Assim como Deus disse para Josué: seja forte e corajoso, tenha de bom ânimo. É interessante que agora Deus vai começar a rejeitar Saul e vai começar a preparar o caminho para um novo rei, por nome de Davi. Davi, pastor, era pequeno, era franzino, não tinha as qualidades de um guerreiro, mas ele tinha algo que Deus procura numa pessoa: um coração humilde e quebrantado, que não se importa com bens materiais, mas que quer a presença do Senhor. É um coração que fala assim: Senhor, eu sou miserável, eu sei que eu sou pecador, mas olha para mim, Senhor. É interessante que esse Davi agora, ele é um adorador por excelência. Ele busca o Senhor aonde ele está. Ele não depende de situações favoráveis. Tem pessoas que dizem assim: eu só vou adorar quando as coisas estiverem bem. Não, está errado. Irmão, Jardim do Éden, para que lugar melhor do que aquele? Todo dia tinha uma palavra diferente. O pregador era o próprio Deus. A congregação era cheia da glória de Deus. Porém, mesmo assim, Adão e Eva caiu. Então não é o lugar, é a pessoa, é o coração. Deus enxerga em Davi um coração que quer fazer a vontade dele. E Deus está perguntando nessa noite: será que eu posso contar com você para te usar como meu instrumento? Será que eu posso usar você para derrubar o gigante na vida de outras pessoas? Será que eu posso usar você para ser ponte em que as pessoas vão olhar e vão querer ir até Cristo? Deus agora começa a preparar o caminho de Davi para colocar ele sobre um lugar onde Deus usaria ele de uma maneira diferente. É interessante que a gente conhece que Davi, ele vai lutar com o gigante, ele pega 5 pedras para lutar contra Golias. Mas se o gigante é um só, por que Davi pega 5 pedras? Golias, pastor,
ele tinha 4 irmãos. Quando Davi pega 5 pedras, ele está dizendo assim: se vier mais 4, eu estou preparado. Pode vir quantos gigantes for necessário. O Senhor está comigo e eles vão cair por terra. Davi, ele está preparado para a guerra. Ele se apresenta diante da guerra como um obreiro preparado. Quando a dificuldade vem na sua vida, será que você está preparado para lidar com ela? Será que o seu combustível da presença do Senhor está cheio ou ele está vazio? Eu costumo dizer que a gente é como um carro. A gente tem um tanque de combustível que precisa ser enchido todos os dias. Se você só caminhar e não renovar ele, vai chegar um ponto que vai se esgotar e vai parar no meio do caminho. Então você precisa renovar todos os dias a sua busca na presença de Deus para conseguir suportar as dificuldades. Davi agora vai pegar a pedra, vai girar a funda e vai derrubar aquele gigante. Se coloca de pé no nome de Jesus, está encerrando. Vou finalizar agora. Presta bastante atenção. Davi, quando ele mata o gigante, ele pega uma espada, a espada de Golias, e corta a cabeça dele. Davi agora ele pega as armaduras de Golias e coloca dentro da sua própria tenda. Por que Davi guarda as armaduras de Golias dentro da sua própria tenda? Quando você participa de uma competição e você ganha uma medalha, você coloca ela em um lugar de destaque, em uma posição que toda vez que você olhar, você vai pensar e falar assim: nesse dia Deus me honrou, nesse dia Deus me deu uma vitória, e aquilo vai motivar o seu coração. Calma, não entendi, vou explicar para você. Todas as vezes que Davi estava desanimado, ele olhava para aquela armadura do gigante Golias e falava assim: Senhor, do mesmo jeito que o Senhor me ajudou a vencer aquele gigante lá atrás, me ajuda a vencer o gigante hoje, porque eu necessito do Senhor. Então Davi, ele buscava no Senhor a sua força, quando ele olhava para aquelas armaduras. Lamentações capítulo 3, no versículo 20 adiante diz: lembrem-se daquilo que te traz esperança. A sua esperança é Jesus Cristo, que pagou um preço por você na cruz do Calvário, para que você tenha vida e vida com abundância. Por que você está cabisbaixo por aí, achando que não vai conseguir? Deus está mandando você se lembrar nessa noite de onde Ele te tirou. Lembre de quantas vitórias o Senhor te entregou, quantos livramentos Ele te deu. Você não vai parar no meio do caminho, você não vai desistir, porque Isaías capítulo 41, versículo 10 diz que Ele te toma pela tua mão direita e te ajuda. Então entenda uma coisa nessa noite: coloca na sua mente que o Senhor Ele é contigo. Os gigantes que aparecem todos os dias na sua vida vão ser vencidos enquanto você estiver olhando para Cristo. Vou melhorar um pouco. Pedro, enquanto ele estava olhando para Cristo, tinha um vento soprando da tempestade, mas ele estava olhando para Cristo e estava caminhando por cima das águas. Pedro estava olhando para Cristo, estava soprando forte o vento, o barco balançava de um lado para o outro, mas ele estava olhando para Cristo, e enquanto ele olhava para Cristo, ele caminhava por cima das águas. Parou de olhar para Cristo, começou a afundar. Quantas vezes você se esfriou na sua fé e as coisas começaram a dar errado? Sabe o que é isso? É Deus querendo trazer você para perto, é Deus querendo corrigir, para que você volte ao primeiro amor, para que você volte ao lugar da intimidade. Eu costumo dizer que Deus ele permite o inimigo tocar em certas áreas na sua vida, para trazer você para perto. Lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 12, a Bíblia fala que Deus fortaleceu o rei de Moab, por nome de Eglon, para oprimir o povo de Israel. Sabe para quê? Para ter mudança de vida. Talvez Deus está te apertando e você está ficando parado achando que é só coincidência, é só as coisas que estão dando errado. Não, irmão, é Deus que está te corrigindo. E me chama a atenção que 18 anos o povo viveu em escravidão. Demorou 18 anos para o povo tomar vergonha na cara e se consertar na presença de Deus. E a partir do momento que eles começaram a clamar, 2 Crônicas se cumpriu, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos maus caminhos, eu ouvirei do céu a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Então quando você fala assim: Senhor, olha para mim, quando você diz assim:
assim: Senhor, eu estou aqui como Ezequias na tua presença, eu preciso do Senhor, olha para mim, cura as minhas enfermidades, entra com provisão na minha vida. Ele olha para você e faz o que as tuas mãos não podem fazer. Então entenda uma coisa nessa noite: para você vencer o gigante, tem que estar em obediência à palavra do Senhor. Davi só derrubou o gigante porque ele estava em obediência à palavra do Senhor. Saul estava em desobediência, ficou com medo. Toda a população de Israel estava com medo do gigante por conta de desobediência. Glória a Deus. Então, a partir do momento que você obedece o Senhor, as coisas começam a acontecer na sua vida. Deuteronômio capítulo 28 diz: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer os seus mandamentos, as bênçãos do Senhor, elas correrão atrás de você. Então guarda isso no seu coração. É necessária obediência, é necessário renúncia para vencer as dificuldades na sua vida. Coloque sua mão no seu coração nesse momento. Pastor, posso chamar o grupo de louvor para adorar o Senhor com o hino? Aleluia. Deixa Deus usar vocês. Eu quero orar com os irmãos que estão aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Pai, aqui está a tua igreja, Deus. Até aqui o Senhor tem falado, querido Deus, que é necessária obediência. Até aqui o Senhor tem falado conosco, Pai, que é necessário. Até aqui o Senhor tem falado conosco, Pai, que é necessário, Senhor, nós descermos na tua presença. Até aqui, Papai querido, o Senhor tem clamado, Pai, e falado conosco. Eu quero fazer um pedido ao teu Espírito Santo nesse momento. Vai de encontro, meu Deus, meu Pai, ao coração desse homem, dessa mulher. Traz, querido Deus, um renovo, Pai. Traz, querido Deus, um refrigério na alma, na mente, Senhor, desse homem. Pai, quando eu estava lá em cima, o Senhor dizia assim: fala para esse homem, filho, que eu estou dando novas sandálias para ele caminhar. Eu estou dando novas sandálias para ele, porque o chão é de pedra. Tem